Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao ABC da Física. Sou o professor Karim e estarei com vocês mais uma vez resolvendo uma questão da FUVEST. O assunto é termologia. Acompanha comigo então o enunciado. Um fogão alimentado por um botijão de gás com as características descritas no quadro abaixo, você percebe aqui esse quadro, muito bem, tem em uma de suas bocas um recipiente com 1 litro de água que leva 10 minutos para passar de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. Vamos grifar essa informação que ela é importante. Então você tem aqui 1 litro de água em 10 minutos, sendo aquecido de 20 graus até 100 graus Celsius. Beleza. Para estimar o tempo de duração de um botijão, um fator relevante é a massa de gás consumida por hora. Mantida a taxa de geração das condições acima, e desconsideradas as perdas de calor, olha a pergunta. A massa de gás consumida por hora em uma boca de gás desse fogão é aproximadamente quanto? Vamos dar uma olhada então? Veja só, eu trago aqui para você o fogão. Aqui você tem uma dessas bocas. O que ele faz? Ele vai colocar ali uma vasilha contendo 1 litro de água. Então vamos colocar a vasilha aqui, ó, 1 litro de água. E esse 1 litro de água aqui dentro vai aquecer de 20 graus Celsius, temperatura inicial, a 100 graus Celsius. E vai demorar 10 minutos para acontecer esse aquecimento. Bom, o que a gente pode então calcular? A gente pode descobrir quanto de calor a chama desse gás fornece para esse 1 litro de água. E você sabe o seguinte, esse calor ele está provocando mudança de temperatura. E você já sabe, o nome do calor que provoca mudança de temperatura é o calor sensível. E você lembra como calcula o calor sensível? A quantidade de calor? Ah, professor, é fácil. É só usar o que macete? Pois é, vamos lá então, pessoal. Que quantidade de calor sensível é igual a quê? Que macete? Então, é o M da massa, lembra? Vezes o calor específico Czinho, vezes quem? A variação de temperatura ΔT, o famoso que macete. Muito bem. Vamos então substituir os valores? Vamos lá. Quantidade de calor fornecida pela chama do fogão é quanto? Vamos lá. A massa que vai ser aquecida. Professor, ele não deu a massa, mas deu o volume. Pois é, 1 litro de água, você sabe que corresponde a uma massa de 1 quilograma. Muito bem, então vamos colocar aqui, massa, 1 quilograma. Vou colocar a unidade para você aqui, ó, 1 quilograma. Vou colocar a unidade de outra cor para ficar mais evidente. Moçada, aqui que é o Czinho mesmo, é o calor específico, olha lá, ele deu, tá vendo aqui o note a dot, ó, o Czinho é o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos colocar aqui então, olha, então, calor específico 1, tá? Vamos colocar aqui primeiro o número, ó, 1. Coloca a unidade aqui de outra cor para você acompanhar, olha só, 1 caloria por grama grau Celsius, muito bem, vezes a variação de temperatura. Cuidado, variação de temperatura sempre é temperatura final menos temperatura inicial. Então veja lá, quem é a temperatura final? 100 graus Celsius. Então coloca aqui, ó, 100 menos a inicial que é 20, muito bem, graus Celsius. Coloca para mim a unidade aqui para analisar, tá bom? Beleza. Olha só o que acontece, gente. Graus Celsius aqui em cima corta com graus Celsius aqui embaixo. Agora cuidado, ó. Veja só, aqui, ó, grama corta grama aqui, mas sobra o K do quilo. Cuidado, tá bom? Então, quanto que vai dar essa conta? Bom, se você fizer essa conta, você vai obter o seguinte, veja só. Então, Q, que é a quantidade de calor fornecida pela chama, é igual 100 menos 20, 80. Então, vai ficar assim, 80 vezes 1 vezes 1K. Então, vai dar 80 K do quilo, cuidado, 80 quilocaloria. Cuidado aqui com o K do quilo, tá? 80 quilocaloria. Moçada, essa então é a quantidade de calor fornecida pela chama do gás em 10 minutos. Agora, um detalhe que nós vamos precisar lá no futuro. Olha só, meus amigos, se você olhar aqui o calor de combustão que ele está dando desse gás, veja que o calor de combustão é 40.000 quilojoules por quilograma. Então veja que o calor de combustão ele está dando aqui em quilojoule e o nosso calor aqui está em caloria. Então seria interessante você passar de caloria para joule.
É por esse motivo que ele oferece isso aqui para você, ó, uma caloria igual a 4 joules. Então vamos fazer uma coisa, ó. Essa quantidade de calor em caloria, como é que eu passo para joule? Então você sabe que cada caloria que aparece aqui equivale a 4 joules, então multiplico por 4. 80 vezes 4 você obtém quanto? 320, né? Então, moçada, a quantidade de calor é 320 o quê? Quilojoules, beleza? Então, o que que você descobriu? Você descobriu que em 10 minutos a chama do fogão transfere para a água 320 quilojoules. Mas qual foi a pergunta dele? Veja, qual é a massa de gás consumida por hora? Opa, hora quer dizer uma hora que tem 60 minutos, não é verdade, pessoal? Então, olha que interessante. Eu pergunto para você, essa quantidade de calor que a boca transfere para esse 1 litro de água, demorou quanto tempo mesmo? Lembra? Demorou, olha só, 10 minutos, professor. Pois é. Então, regrinha de 3, moçada, ó, se em 10 minutos de aquecimento, a chama do gás transfere para a água 320 quilojoules, em 1 hora vai transferir quanto? Pessoal, vamos lá então. 1 hora não tem 60 minutos? Então faz uma regrinha de 3, ó. Se em 10 minutos 320 quilojoules, em 60 minutos é X. Vamos fazer aqui então, ó. Como é que fica? 10x igual a 320 vezes 60. Vamos cortar o zerinho aqui. X vezes 1 dá X. Fica 320 vezes 6. Como é que vai ficar isso aqui então? 0. 6 vezes 2, 12 vai 1. 18 mais 1, 19. O que? Quilojoules. Então, o que que você descobriu? Em 1 hora, então se você deixar essa chama acesa por 1 hora, essa chama vai transferir uma quantidade de calor de 1920 quilojoules. Agora, pensa comigo uma coisa. Moçada, nessa 1 hora, você concorda comigo que o gás está sendo consumido? Quer dizer, uma determinada massa de gás está sendo queimada aí durante 1 hora. E é o que ele está perguntando. Qual é a massa de gás consumida em 1 hora? O que que a gente faz agora? Vamos ver, gente, uma taxa que envolve o consumo do gás. Olha só, quando você tem aqui o calor de combustão do gás, 40.000 quilojoules por quilograma, o que que isso significa? Bom, significa o seguinte, a cada 1 quilograma de gás que é consumido ou queimado, ele é capaz de produzir quanto de calor? 40.000 quilojoules. É isso que essa tabelinha está falando. Vamos fazer isso então, moçada? Olha só. Então, ó, 1 quilo de gás, quando consumido, é capaz de proporcionar uma quantidade de calor de 40.000 quilojoules. Agora eu pergunto para você, em 1 hora lá no fogão, qual foi a quantidade de calor liberada em 1 hora? 1920 quilojoules. Então veja só. Então, para essa boca desse fogão liberar em 1 hora 1920 quilojoules, quantos gramas de gás deve ser consumido? X. Tá bom? Então a gente vai descobrir isso agora, pessoal. Em 1 hora foi consumido 1920 quilojoules e isso corresponde a uma certa massa de gás que é X. Vamos achar o X então? Regrinha de 3 de novo. Então fica 40.000 vezes X igual 1920. Vamos fazer essa conta então? Ó, 1920 dividido por 40.000. Tá? A resposta aqui vai ficar em quilograma. Então veja só, corta, corta. Então, moçada, 192 dividido por 4. Vamos fazer essa conta aqui? 192 dividido por 4. Vai lá então, gente, ó. 4 vezes 4, 16, sobra 3. 32 por 4, 8. Então, veja, 192 dividido por 4 deu 48. Só que tem 3 zeros aqui embaixo, né? Dividido por 1.000. Veja que essa resposta do X vai ficar em quilograma, tá? Isso aqui vai dar em quilograma. Meus amigos, 48.000. 48 dividido por 1.000 fica 0,048 quilogramas. Meus amigos, em grama fica quanto? Então, como você sabe que cada quilograma corresponde a 1.000 gramas, 0,048 vezes 1.000 vai ficar como isso, moçada? 0,048 vezes 1.000, você vai obter exatamente
48 gramas. Então, o que que você calculou? Olha só que interessante. Em 1 hora de aquecimento, a chama do gás proporciona 1920 kJ. E para proporcionar 1920 kJ, quantos gramas de gás tem que ser consumido? Resposta: 48 gramas. Alternativa correta, letra C. Tá aí, para você uma questão da prova da FUVEST. Interessante, moçada. Beleza? Maravilha, então. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu like, não deixa de curtir, tá? Passa lá para os seus amigos, tá? Compartilha esse vídeo, beleza, moçada? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!